Deus não busca os mais fortes entre nós para demonstrar seu poder. Como é dito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Ele escolheu o que é considerado loucura no mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Isso significa que não podemos prever como Deus irá agir ou se mover. Aquilo que consideramos tolo, Deus utilizará para envergonhar os sábios. Aquilo que consideramos fracos, Deus utilizará para envergonhar os fortes. Portanto, se alguém já lhe rotulou ou colocou limites em você, saiba que se você tem fé e um coração disposto, Deus pode usar você. Ele pode usar quem Ele desejar da forma que Ele quiser. Ele pode usar tanto um viciado em drogas em recuperação, quanto um professor escolar. Deus pode pegar um ex-presidiário e fazer com que ele ou ela lidere pessoas que nunca cometeram um único delito, mostrando-lhes o caminho de Cristo. Ter uma atitude piedosa não é apenas uma opção para os cristãos, mas uma necessidade. Uma atitude piedosa busca agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Isso significa louvar o Senhor com nossos pensamentos, palavras e ações, como nos é ensinado na Bíblia. Ser separado do mundo e viver uma vida santa e agradável a Deus é o nosso objetivo. Nossa atitude em relação a nossas ações e comportamentos deve refletir o caráter de Cristo. Devemos nos esforçar para ser semelhantes a Ele, amando como Ele amou e demonstrando compaixão pelos outros, assim como Ele fez. A Bíblia é inerrante, o que significa que não contém erros. A palavra de Deus é completa e abrangente. Se precisamos saber como devemos viver nossas vidas, todas as orientações necessárias estão na Bíblia. Se você precisa aprender como tratar as pessoas, não precisa procurar além da Bíblia. Se você deseja estudar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, basta abrir a sua Bíblia. No livro do Apocalipse, somos informados sobre o futuro e o retorno de Jesus Cristo. Agora, entre todos os ensinamentos encontrados na Bíblia, há um ensinamento que muitas vezes negligenciamos em relação aos outros. O que quero dizer com isso é que descobri que gostamos de ler sobre a vida de pessoas como Daniel e como ele entrou na cova dos leões. Gostamos de ler sobre Davi enfrentando Golias. Vamos revisitar a transformação de Saulo em Paulo. No entanto, existem passagens das Escrituras que não são tão populares nos dias de hoje. Mas preciso que você saiba que elas são vitais para a nossa vida como cristãos. Um exemplo disso está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que nos diz que está designado aos homens morrerem uma vez e depois disso enfrentarem o julgamento. Ou considere Provérbios 28, 13, que nos ensina que aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Essas passagens não estão aqui apenas para nos entreter, mas sim para nos lembrar que devemos nos esforçar para viver vidas livres do pecado, pois um dia cada um de nós terá que ficar diante do Senhor e ser julgado. Agora, há uma passagem das Escrituras que gostaria de destacar hoje, conhecida como as bem-aventuranças. Essas são as características distintas de um verdadeiro cristão. Enquanto leio essas bem-aventuranças, quero que você as avalie e reflita sobre elas. Compare-as com a sua própria vida. Identifique onde está faltando e onde precisa da graça de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 11. Deus abençoa os que são pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Deus abençoa os que choram, pois serão consolados. Deus abençoa os humildes,
pois eles herdarão toda a terra. Deus abençoa os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus abençoa os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Deus abençoa os de coração puro, pois eles verão a Deus. Deus abençoa os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus abençoa os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Deus abençoa você quando as pessoas zombam, perseguem e mentem sobre você por ser um seguidor de Cristo. Após ouvir essas bem-aventuranças, faça a si mesmo as perguntas difíceis. Será que tenho um coração verdadeiramente puro? Sou um pacificador? Tenho uma genuína fome e sede de Deus? Essas bem-aventuranças nos desafiam a examinar nosso coração e buscar uma vida em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Elas nos lembram que somente com a graça de Deus podemos viver de acordo com esses padrões elevados. Meu amado povo de Deus, deixe-me dizer que as respostas podem ser desconfortáveis, mas precisamos ser honestos conosco mesmos, pois Deus vê o que está escondido. Ele conhece nossos corações. À medida que nos preparamos para nos apresentarmos diante de Deus em oração, vamos pedir ao Espírito Santo que revele a verdade sobre nós mesmos, sobre o lugar em que nos encontramos em nossas vidas. Onde estamos falhando? Vamos reconhecer isso para que possamos mudar. Não há necessidade de nos enganarmos, pois Deus sabe a realidade. E quando lhe perguntamos, Ele nos ajudará. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo escreve: façam tudo de boa vontade, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas, sabendo que cada um receberá do Senhor a recompensa que lhe é devida pelo bem que fez, seja escravo, seja livre. Esse versículo enfatiza a importância de ter uma atitude piedosa em tudo o que fazemos. Nesta mesma carta aos Filipenses, Paulo escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então, não é um verso para ser usado como um slogan para alcançar objetivos pessoais. A atitude de Paulo ao dizer essas palavras reflete uma confiança completa em Cristo. Paulo não está dizendo que ele pode fazer qualquer coisa através de Cristo apenas para seu próprio benefício pessoal. O desejo de Paulo era servir a Deus, compartilhar o Evangelho e cumprir sua vocação de pregar e ensinar a mensagem de Cristo. Além disso, uma atitude piedosa envolve servir os outros para a glória de Deus, como é dito em Mateus capítulo 20, versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar esse exemplo, a amar nosso próximo e a buscar servir aqueles ao nosso redor, colocando suas necessidades antes das nossas e procurando ajudá-los de todas as maneiras possíveis. Por fim, gostaria de enfatizar a importância da oração. Acredito que a oração é um aspecto essencial de uma atitude piedosa. Não podemos ter uma atitude piedosa se não tivermos uma vida de oração. Como cristãos, somos chamados a orar incessantemente. Portanto, quero encorajá-lo, meu amado ouvinte, a não apenas ir diante do Senhor e pedir coisas. Não vamos apenas a Deus e perguntamos: Senhor, o que você pode fazer por mim? Vamos diante de Deus e perguntar: Senhor, o que você pode fazer em mim? Vamos pedir a Ele: Senhor, desenvolva meu caráter, ajuda-me a mudar a minha atitude. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós, transforme nossas vidas e nos molde à imagem de Cristo. Portanto, busquemos uma vida de oração constante, onde nos rendemos ao Senhor e permitimos que Ele faça a sua obra em nós.